Esse é o episódio 61 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje recebo Pedro Sorrentino, fundador do fundo de Venture Capital Atman. Pedro, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, porque você não veio daqui, né? Não, vim da nova capital do capitalismo, vulgo Miami, mas prazer estar aqui, Léo, e acho que esses quase 12 anos que a gente se conhece, então muito bom estar aqui. Você sabe que eu estava olhando alguns conteúdos, algumas matérias, né, para preparar uns tópicos para bater um papo aqui com a gente, nesse episódio, né? E aí eu fui revisitar o nosso primeiro episódio de podcast que a gente gravou juntos há 11 anos atrás, foi exatamente no dia 24 de junho de 2011, na Ponto de Contato, na Galeria Urufino, da Fernanda Nudelman, né? E aí eu vou ler o que era a intro daquele episódio, para daí a gente partir e ver o que mudou em 11 anos, né? Porque lá era um bate-papo com Pedro Sorrentino, cofundador do Resolva-me, correspondente da Próxima e primeiro estudante internacional da Boulder Digital Works, curso nos Estados Unidos que tem como objetivo formar os profissionais digitais da nova geração. Então, que agora não é mais uma nova geração, então você já é um veterano. Nós estamos velho, começamos quando não tinha iPhone, né? Era o celular da Nokia. Exato. E depois a gente ainda teve um momento profissional que você estava na SandGrid, e a gente fez alguma coisa de uma apresentação sua na Incuba, na minha empresa e tal. Então eu queria partir daí, Pedro, você tem uma formação, né, de início de carreira em marketing e tecnologia, né? Então dá um resumo antes de você virar venture capitalist e investidor, como que foi esse início, para daí a gente pegar daí de que tem muita história para contar, né? Não, perfeito, vamos lá. Bom, prazer estar aqui, muito bom, né, em primeiro lugar. E segundo, o caminho para você virar investor, ele não é um caminho muito óbvio. São raras as pessoas que desde o primeiro dia falam, eu quero ser VC. E para mim, eu acho que assim, na vida, tem as duas decisões mais importantes que você toma na vida. Primeiro, quem que você vai casar, que essa é uma pessoa que depois que você cria os teus filhos, continua com você. Então, teoricamente, você vai casar com sua melhor ou melhor amiga, vai envelhecer juntos, é decisão importante. Esse problema eu não resolvi ainda, em breve, vamos ver, quem sabe. Mas o segundo ponto o que você gosta de fazer, que você sente que você é um pouco melhor do que os outros e que mesmo assim você quer se dedicar mais do que tudo e o mundo precisa agora. Que de fato eu acho que você transformar a tua profissão em missão de vida. E para mim isso é o Venture Capital. Eu tenho uma conexão quase espiritual com o que eu faço. Não, quase não é espiritual, eu diria que assim, foi algo que quando eu descobri o que era e como funcionava, eu tinha uma intuição de que poderia ser algo que eu gostasse, que eu fosse ter algum nível de competência. Mas foi de fato quando eu comecei a trabalhar com isso que minha vida mudou de uma forma que passou a ser algo que eu penso 80%, 90% do meu dia o tempo todo. Mas eu vejo como um jogo, assim, é muito divertido. E como que veio, assim, em que momento você falou, puxa, eu vou para esse caminho? Como você mesmo disse, né, não é óbvio e ninguém começa uma carreira profissional, ou se começa é muito raro, falando, eu vou ser um investidor, né, de venture capital para acelerar empresas, descobrir novos negócios, investir em inovação, seja o que for, né? Qual foi esse momento que você falou, vou para cá? Porque foi lá fora, né? Foi nos Estados Unidos, né? Isso. Bom, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de tomar a decisão de sair do Brasil para fazer esse curso em Boulder, no Colorado. Que é onde é a sede da SandGrid. E que foi onde a SandGrid começou. Na verdade, a história é outra. A SandGrid começou em Anaheim, na Califórnia, em Orange County. Mas eu acredito que teve um acordo com o Foundry Group, que era o fundo que liderou o Series A da companhia, para de fato ancorar a empresa. Era um Series A de 6 milhões de dólares, né? Porque é o tamanho dos seed rounds em alguns casos hoje aqui. E tinha uma expectativa de que a gente ia, para que os founders tinham que se mudar para o Colorado e transformar a empresa na Colorado Company no primeiro passo. E foi o que aconteceu. Tanto que a SandGrid acabou sendo o primeiro IPO da Techstars. Foi uma sacada muito inteligente do David Cohen e do Brad Fell na época com esse ponto. Porque ela não era originalmente era uma empresa de Anaheim, que é uma parte da Califórnia onde fica a Disney ali, o Orange County. Tem nenhuma tradição startup. E os founders da SandGrid, curiosamente, odeiam neve. Então é um negócio engraçado, assim, que
uma outra época que os VCs tinham muito mais poder do que hoje. Curioso. E aí você foi pra lá, se mudou? Isso, vou contar a história. Então, aí beleza, eu fui pro Colorado. Eu morava em São Paulo. Eu fui jornalismo, né? Então um background bem diferente. Apesar de ter vários jornalistas que depois viraram investors. Porque existe uma intersecção, né? Então, porque basicamente, tem o Mike Morris da Sequoia, o MG Sigler da Google Ventures, a Siri Srinivas, que é amiga minha da Draper Associates. MG Sigler, que era TechCrunch no início, não era? Com o Mike Arrington, né? Isso, Mike Arrington é outro exemplo de jornalista também que virou. São muitos exemplos. Por quê? Eu acho que tanto o investir em startups quanto o jornalismo, você tem que pegar assuntos complexos, usar modelos mentais claros para você ter 1% de penetração em 100% dos assuntos. E aí, se você tá certo, essa é a diferença, que como VC você ganha milhões, como jornalista você ganha um prêmio, talvez. Sim, Pulitzer. Assim, eu até fundamentalmente acho que assim, se os jornalistas na Terra mesmo fossem mais bem pagos, não seriam tão nervosos, não teria tanta lacração. Mas enfim, eu no meio da faculdade já comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha passado no curso Abril de jornalismo, consegui um emprego na Exame, que na época eu achava que era o máximo. Era tipo o pinnacle, assim, da carreira. E aí, quando eu me relacionei com outros jornalistas, eu falei, gente, esse pessoal é doente mental, assim, entendeu? Trabalha muito, ganha muito pouco, mas se contenta com algumas ilusões, que é um pouco de poder de você participar de... Você estar com pessoas sempre mais importantes, ou descobrindo coisas interessantes. Ele é um dia a dia, se você é uma pessoa extremamente curiosa, que é algo necessário também para ser um bom venture capitalist, é incrível. E, no geral... Toda semana tem alguém te pagando um jantar ou uma viagem. Então existe um glamour falso. Mas a sua vida na física ela é fodida, entendeu? Porque você não ganha bem o suficiente. São pouquíssimos jornalistas que de fato conseguem transcender isso. E eu fundamentalmente acredito que assim, criação de riqueza na sua vida pessoal, não tendo vindo de um background de riqueza, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida, porque te dá liberdade para viver a vida que eu vivo hoje, que eu acordo de manhã, eu tenho o privilégio de fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quero. Foram aí... Se você me perguntar qual foi o maior achievement desse momento que a gente se conheceu quando gravou o primeiro podcast versus hoje, é isso. Hoje, a minha vida é assim. Que não é nem a riqueza, é a liberdade. É isso. Não, as coisas materiais, quando você morrer, você não vai levar nada disso pro outro plano, são inúteis, mas elas melhoram muitas coisas. Então eu acho que... não é ficar bilionário que vai te fazer mais feliz. Mas quando você resolve o problema do dinheiro na sua vida e você passa a ter essa liberdade e você entende o jogo da vida, isso sim acho que foi... Ele não me trouxe felicidade, ele me trouxe paz. E paz é um negócio que você consegue ter constantemente. Felicidade eu acho que não consegue ter constantemente. Então esse que é o ponto, e a gente vai chegar mais adiante quando a gente vai falar um pouco sobre essa intersecção de propósito com o trabalho e com o venture capital e tudo mais. Eu acho que é interessante esse tema. Mas qual foi quando você estava lá fora, qual foi o ponto de início, a primeira oportunidade, o primeiro business que você operou como venture capitalist? Então, eu virei um VC, né, basicamente, foi uma situação óbvia. Então eu fiz o mestrado, montei minha primeira startup, que era o Resolve. Aí erramos pra caramba, a gente levantou um pouco de dinheiro, vendeu a empresa depois pro Buscapé. Sim. E aí eu era o CEO da empresa, mas ao invés de voltar pro Brasil, eu fiquei. Porque eu acredito que aquela situação de você é a média das 5 pessoas que estão ao teu redor, ela é muito verdade. E decisões muito importantes na vida por exemplo, onde você vai morar. Isso é muito importante. Ou quem vai estar ao seu redor no seu dia a dia. Isso forma todos os seus modelos mentais e tal. Então eu me apaixonei pelos Estados Unidos muito rapidamente, porque eu senti que, diferente do Brasil, ali as pessoas confiam em você até que você prova o contrário. Aqui tem que saber com quem você está falando para daí a gente poder confiar, entendeu? O nível de fraude do ponto de vista sistêmico, né, no Brasil é tão alto em todos os aspectos da vida. E não é uma crítica, é uma realidade. É uma questão cultural, como você falou. Que a confiança basal é muito baixa. E os Estados Unidos foi construído de uma outra maneira. Então eu me adaptei muito bem culturalmente e optei por ficar. Eu entrei nessa empresa, na SandGrid,
A gente desenvolveu uma API que envia e-mails. Todo mundo que deve estar ouvindo esse podcast, sem dúvida nenhuma, já recebeu alguns e-mails dessa API. Que passou pelos SMTPs da SendGrid. Exatamente, que passou pelas nossas APIs. E, o HubSpot foi construído em cima da gente, a Resultados Digitais no Brasil, mas também o Airbnb, Spotify, o Pinterest, Uber, enfim, a gente construiu uma companhia de 0 a 100 milhões de dólares em receita em 4 anos. E você entrou muito no começo? Eu fui o 11º funcionário. Caramba, eu não sabia disso. Uhum. Eu fui a segunda pessoa de business da empresa e tive várias posições lá dentro. Então, por exemplo, o seu livro ali, o Hard Things About Hard Things, acho que eu passei por 3 ciclos disso, assim, era meio que, não como o CEO, mas tivemos alguns momentos que a gente achou que a gente ia morrer e no final deu tudo certo, né? E então a empresa fez um IPO na New York Stock Exchange, depois ela foi comprada por 3 bilhões de dólares pelo Twilio. Uhum. Eu saí antes do IPO, saí no Series D, mas já era fundamentalmente uma empresa muito diferente. Então, quanto tempo depois? Eu fiquei um pouco mais de 4 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E então eu fui Product Manager no começo, depois eu fiz, e aí a API que eu ajudei a shippar, que era uma API de partnerships, acabou virando o produto que eu passei a distribuir como um cara de parcerias. Depois eu fiz um pouco de expansão internacional e aí a minha última posição na empresa foi o que me levou para Venture Capital. Que a gente tinha na época, não existia a AWS Activate e Google Launchpad. Sim. Tinha um pouco da Microsoft com o BeSpark, mas assim... Aqui no Brasil, inclusive. Exato, com a Silvia. Silvia Valadares. Exatamente. Ela é gente boa. Por isso, eu sei o que ela tá fazendo da vida hoje em dia. Faz tempo que eu não tenho contato. Nossa, essa daí... Eu vou investigar. E, bom, se tá ouvindo, Silvia, mandamos um abraço. Mas, então, assim, a gente... Peraí, eu me perdi aqui. Eu tava... Da Series D... no último emprego da SendGrid. Então, eu tocava o programa de startups, o SendGrid Accelerate. Que era uma versão hackeada, né? Porque o Google Launchpad, por exemplo, eles investem mais de 20 milhões de dólares por ano naquele programa. Mas por quê? Porque o Snapchat começou como um cliente do Google quando os founders estavam em Stanford. E aí você dá... assim, para uma empresa que dá muito certo, hoje eles devem gastar mais de 300, 400 milhões de dólares por ano em hosting. Então, mais do que se paga, você dá créditos e passar tempo e ajudar as pessoas certas. Porque a desproporcionalidade da criação de valor no nosso mundo, ela é tão grande que essa conta se paga. Sim. A diferença é que em vez de milhões de dólares, a gente fazia isso com pizza e Red Bull. Mas depois melhorou, porque eu tinha era um trabalho legal, assim. Eu tocava a região do Vale do Silício. Então você estava morando no Vale já? Então, eu fui eu fiquei 3 anos e meio, então meus early 20s, assim. Eu fiz esse mestrado no Colorado e acabei ficando, porque eu entrei na SendGrid. Então, eu passei... O começo da minha adulthood ali morando numa cidade de 100 mil habitantes, sem diversidade racial e cultural nenhuma. Incredible people, mas as pessoas tudo igual, assim, né? Era todo mundo dirigia o seu Subaru, fazia kombucha no jardim de em casa, gosta de hike and ski and have a golden retriever or yellow lab. Então, assim, era isso. Mas eu adoro Boulder, uma cidade incrível. E aí, quando surgiu a oportunidade de me mudar para Califórnia pela SendGrid, eu abracei muito. Eu acabei sendo o primeiro funcionário lá por um bom tempo. Então isso me dava uma liberdade muito grande por me conectar com muita gente. Só que eu tinha essa chave que era um Amex ilimitado para, tipo assim, você paga jantar e evento para todos os founders de alta qualidade. Então eu criei uma série de modelos mentais naquela época para já entender o que é inevitabilidade, o que é uma pessoa que de fato você sabe que vai ser capaz de construir uma empresa que vai dar certo vivendo o próprio crescimento da SendGrid naquela época. Então... Isso foi um laboratório de você conhecer pessoas, de entender sobre o que é um grande founder e você foi investigando de forma intencional ou isso é uma construção reversa de entendimento daquele momento? Eu acho que é uma construção reversa, sem dúvida nenhuma. É um pouco do commencement lá do Steve Jobs, né? Do looking back, você junta os pontos e tal. Mas depois de um certo tempo, quando eu entendi que eu queria fazer isso mesmo, aí eu passei a ativamente construir meus modelos mentais. Então tem um livrinho pequenininho que é super bom, chamado Great Artist Steal, que é ótimo.
né? Não sei Os grandes artistas roubam. É isso, que é um pouco a vibe do Picasso, eu acho que ele tem muito razão e o nosso business de venture, ele é um business de padeiro, de aprendiz, né? Então você vai criando o teu estilo como investor. E demorei anos para chegar aqui e eu não terminei, eu vou terminar quando eu morrer. Mas assim, você aprende, né, com muitos investors diferentes. Quando eu vou voltar para como foi a transição, né, para entrar em venture, mas esse ponto especificamente, eu queria aprender sobre... Quando eu consegui o emprego, eu tava morrendo de medo. Morrendo de medo. Então, assim, e como é que eu vou fazer isso aqui se dar certo? Então, o que eu fiz? Eu gostava tanto do desafio intelectual, tão curioso, que eu imprimi a Midas List inteira. E cada final de semana, pra quem não sabe, a Midas List é uma lista da Forbes, que eles ranqueiam os 100 melhores VCs todo ano. Baseado em uma série de parâmetros que eu nem sei te dizer. Mas tá lá, né? Então... e eu imprimi aquela lista e cada final de semana eu passava o final de semana inteiro estudando aquela pessoa. Porque hoje em dia a quantidade de conteúdo que tem na internet, assim, só não é competente e não aprende quem é vagabundo. É isso, assim, eu não tenho muita paciência assim, muito em especial nos nossos trabalhos, que são, né, knowledge-based worker. Você não posso falar isso de um médico, né? Eu não vou virar um cardiologista vendo vídeo no YouTube. Sim. Mas eu consigo aprender muita coisa vendo vídeo. Mas a informação existe. Exatamente. Então tem, assim, algumas profissões técnicas que ainda você precisa ir para a universidade. Várias outras, a universidade é inútil, é só um badge ali de honra, né? Em outros aspectos. Eu acho que isso é um outro assunto. Mas o que eu fiz? Eu imprimi os nomes dos investors e cada final de semana eu estudava uma pessoa, tipo, de uma forma obsessiva, assim. Então eu assistia, sei lá, vou aprender sobre o Léo. O Léo é o partner do fundo XYZ, tem uns 30 vídeos do Léo no YouTube, eu tô ouvindo, vou sair num hike, eu tô ouvindo o Léo falando, e aí eu começo a ver as consistências da história do Léo. Porque você começa a contar, né, a versão daquilo que você acha que é verdade pra você, mas pros outros de uma forma um pouco mais consistente. Então você vai aprendendo. E eu fiz isso durante 1 ano e meio. Então foi um exercício muito importante. Voltando para como eu acabei entrando no business de venture, nessa profissão a gente tinha um programa lá chamado SendGrid Accelerate. Então a gente era sponsor de todos os programas da Techstar, a gente virou um Global Platinum Sponsor e da 500 Startups. Dave McClure. Exatamente. E aí, o que acontecia? A gente tinha office hours para dar mentoria para todas as empresas. Então, nesse tempo, eu tava tentando fazer a conta. Eu acho que eu já fiz one-on-ones com mais de 12 mil CEOs. É muita gente. Caramba. Muita gente. Depois eu te explicar porque como foi meu primeiro ano para aprender venture on the job. Então, assim... E eu acabei me tornando um cara que... Eu não era só o cara do e-mail. O cara que vai te dar os créditos. Porque muitos desses providers que trabalham nessas empresas grandes têm corporate jobs. E eu, cara, eu não sirvo para uma corporação. Porque antes desse caminho como um todo, eu achei que eu queria trabalhar numa multinacional. Né? Lamentável, mas eu queria vender Rexona na Unilever, ou sei lá, a pasta de dente na Procter & Gamble, porque era aquilo que era legal na nossa época. Era a nossa referência. Programa de trainee e tal. Tipo, o que aconteceu? Eu bombava em todas as dinâmicas de grupo. Eu fui rejeitado pelo Facebook, pela Apple, pela Microsoft, por todas as multinacionais, e é por isso que eu acabei nesse... Graças a Deus que eu fui rejeitado. Foi uma bênção disfarçada. Foi uma bênção disfarçada, porque eu não sirvo para nenhum ambiente muito corporate. Quando a SendGrid já tinha 400, 500 pessoas, eu já não aguentava mais. Era insuportável. Mas então, a sua longevidade na SendGrid foi por conta da natureza do job, que foi... Sem dúvida nenhuma. Não, e eu tive 4 empregos dentro da empresa. Eu fui promovido 3 vezes com 4 jobs diferentes. Isso é uma coisa muito legal também de você ser capaz de... Porque a empresa de 10 pessoas é diferente da empresa de 30, de 50, de 100. E se os colaboradores não conseguem se adaptar e co-inflectar, crescer junto com a cultura, eles realmente devem ser eliminados. Sim. Porque acabam sendo cânceres. Mas isso é um outro assunto. Mas que é importante. Sim. E aí o que aconteceu? Eu era o cara do e-mail. Só que eu não dava só os créditos, eu ajudava as empresas a levantar dinheiro, recrutar. Então eu contratei, que não tinha muita segurança ainda na época, apesar da SendGrid já estar no Series B, 5 assistentes na Índia para automatizar o meu e-mail.
O teu? O meu e-mail. Não, eu totalmente, assim, se me fosse pego, eu ia ser mandado embora. E aí, assim, mas eu hackeei o meu dessa forma, porque eu era o número 1 do meu time que falava com mais empreendedores, só que eu só trazia pra dentro as empresas mais profitable. Caramba. Então você outsourced, você ter a operação do seu e-mail para pessoas que estavam na Índia, é isso? Eu treinei umas assistentes, porque daqui a aconteceu antes de eu entrar pra fazer call. Meio Tim Ferriss isso, né? É meio Tim Ferriss. Não, mas eu acho que assim, ele até o... Eu acho que um livro bom dele mesmo é o 4-Hour Workweek. Depois ficou too much. Mas eu tenho um respeito profundo pelo Tim Ferriss, porque, assim... assim, acho que foi 100% baseado nele. Acho que ele... esse hack outsourcing para se alavancar foi o que você fez. É isso. E aí você ganhou um diferencial competitivo ferrado com isso. Eu era o funcionário que trazia tipo as empresas mais profitable, mais lucrativas dentro do meu time. E ninguém entendia como é que eu tinha assim, como que eu tinha 7 vezes mais empresas no CRM do que o número 2 do meu time. Porque tinha muita ineficiência no trabalho. Então você conseguia resolver muita coisa por e-mail. Enfim, mas se você trabalha numa startup, respeite o departamento de TI, não faça isso. Sim. Não, e num outro momento, onde o canal e-mail, ele tinha mais atenção, vamos dizer assim. Hoje os inboxes são múltiplos, certo? Para se gerenciar. Certo, eu acho que sim, mas tá tendo um revival, né, com por exemplo, os Substacks da vida e tal, mas é por um outro motivo, acho que é diferente desse caso que você tá falando, mas assim, e aí eu acabei sendo a pessoa que eu tava numa posição muito privilegiada, porque eu fui pra Bay Area e eu era a única pessoa do Vale do Silício que eu cobri o Vale do Silício e a América Latina, que hoje é a base da tese dos todos os fundos, a gente investe em ambas as geografias, enfim, então teve muito dessa preparação naquela época. Cara, esse contexto te preparou. Sim. Me preparou muito. Porque o que acontece? A dinâmica das reuniões era muito parecido com as reuniões que a gente faz hoje, só que os empreendedores muito mais relaxados. Enfim, tipo, porque tá falando com o cara do e-mail. Então eu conseguia... Baixa a guarda. É isso. Porque eu não... Mais informal. Você tirava mais informação. É isso. Então muito da forma como eu me posiciono... Hoje vieram dessas reuniões que você tem um volume de reuniões que você tem que ter. E o mais perigoso como investor, né, são todos os seus confirmation biases, ou seja, aquilo que você acredita que é verdade de uma forma absoluta. E isso não existe no nosso mundo, porque o mais interessante da psicologia de investimento, a psicologia do dinheiro, é que não tem barreira de entrada para você ser um investor. Todo mundo pode ser investor, mas a barreira de permanência ela é muito alta. Né? Por isso que, assim, e é muito mais importante você não errar do que você acertar. Se você tiver certo 50% das vezes, você já vai ser literalmente um dos melhores ever. E daí disso, qual foi o passo para você ir trabalhar no primeiro fundo? Eu recebi um cold e-mail, uma mensagem no LinkedIn de uma recrutadora. Olha isso, nada a ver. Mas assim, a minha frase favorita é uma frase do Seneca, né? E que ele fala basicamente que a sorte é quando a oportunidade se encontra com a preparação. Sim. Então assim, fundamentalmente eu acredito que tipo, você pode criar a sua própria sorte. Quando eles entraram em contato comigo, não era uma posição de investimento. Era uma posição de relação com o investidor. Mas na minha cabeça eu falei, bom, eu não fiz Harvard, eu não fiz Stanford, mas eu tô com essa oportunidade na minha frente agora. Eu já tenho experiência numa venture back company que vai fazer um IPO. Muitas vezes esse é o caminho, né, que o pessoal quer antes de fazer o MBA, então eu já tenho esse box. E então eu vou fazer a entrevista, só que antes do meu call, eu vou fazer o trabalho que eu quero fazer dentro dessa empresa, não o que estão me chamando para fazer, e eu não vou pedir autorização. Porque na SendGrid eu fui promovido pela proatividade de buscar oportunidade. Exato. Tem um livro do... Não tinha o job description do que você desenvolveu. Não. É sempre assim. Eu acho que as pessoas são muito acomodadas, entendeu, nessa vida. A verdade é que você quer criar alguma coisa incrível de valor mesmo, se prepara para varar a madrugada, trabalhar de final de semana, perder amigos. Não é de graça.
As coisas vêm em cima de dedicação e sacrifício. Acho que essa nova geração, e aí já começou a soar que nem um telefone da Nokia, e não todos, tá? Tem Sim. muitas pessoas que acho que conseguem entender o valor do trabalho, mas outras que não. Então o que eu fiz? Legal, vou fazer a entrevista. Antes da minha primeira entrevista, como eu tinha uma rede de empreendedores dentro da Sandrid, eu entrei em contato com os melhores 20 que eu tinha conhecido nos últimos 4 anos e falei, olha, eu tô entrevistando para uma firma de Venture Capital. Essa é a firma, chama Founders Club, tal, não sei o que, são algumas empresas que eles já investiram. Se você me der a oportunidade de a gente ter uma reunião para falar realmente de investimento sobre a sua empresa, 20 minutos, 30 minutos, se eu conseguir o emprego, eu vou te colocar no comitê de investimento. E eu fiz isso com 30 empresas. Em tipo 4 dias, praticamente sem dormir, eu escrevi 2 investment memos completos antes do meu primeira ligação com o cara. E mandei um e-mail pro Alex Mittal e pro Boris Silver na época com 2 memos escritos 100%, tipo, tudo pronto. O cara falou, que esse cara que tá me com essa violência? Mais um hack, lembrando dos seus tempos de outsourcing de Índia, né? Que multiplicava por 7x sua produtividade. Você fez a mesma coisa para entrar no fundo. Sem dúvida. Eu acho que as pessoas... Você chegou com tudo pronto. Sim, eu tinha erro, não era perfeito, mas ele ficou impressionado. Impressiona a proatividade, não necessariamente a entrega em si, né? É isso. Porque eu acho que a vida é isso, né? Você tem que jogar a vida na ofensiva. Então, assim, quando eles viram isso, na hora ele ficou chocado. O que aconteceu? Todos os meus competidores no funil, que estavam lá vindo de HBS ou de Stanford, não tem nenhum problema. A gente tem várias pessoas que vieram essas faculdades, são excelentes, fizeram esses cursos, a gente investe, não é um problema. Mas de repente, quem era o number one no funil? Era eu, porque foi o único que fiz o trabalho. E daí você já entrou mudando o seu job description, porque era outro que era para fazer relação com o investidor? Não, aí é mérito deles. Aí quando eles viram isso, eles abriram uma vaga no time de investimento para mim. Me contrataram como um associate. Então eu não fui contra eles. Falaram, isso aqui, tipo assim, a gente tem que dar um trabalho. Então o seu primeiro dia já foi... Eu já comecei, não, eles mudaram durante o processo seletivo e contrataram outra pessoa. Entendi, porque o problema existia, aquela vaga existia e tinha que ser preenchida também, né? Também, exato. Mas eles falaram, quem é esse moleque que tá tão faminto? E como que foi, assim, né? Quando então, você começou a exercer, né? Quais são, assim, o que não era óbvio? E quando você começou a exercer a função, você teve que aprender de hard skills, soft skills, assim, para se tornar um bom investidor? Então, eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de começar a aprender venture num lugar muito especial. Então, assim, primeiro o Boris, o Alex, o Jared, eram os 3 superiores meus, me deram uma oportunidade, né? Acreditaram em mim. Porque eu não era uma aposta óbvia. Sim. Né? Então, a primeira coisa foi a importância de você ser muito bom em legal work. Eu acho que esse é um skill que muitos investors, pares meus, eu vejo, não se preocupam em entender os anais, as dinâmicas de como que de fato a documentação funciona e os instrumentos acontecem de uma maneira técnica. E eu acho que essa é, por exemplo, a diferença entre um piloto de Fórmula 1 que é um bom mecânico versus alguém que é só um bom piloto. Eu acho que dá para fazer os dois e é melhor ser os dois. É a diferença daquele piloto experiente que consegue tunar o carro, preparar o carro na corrida, entender que o aerofólio na curva 4 tá puxando para a esquerda e você tem que querer isso. Então eu tenho uma curiosidade intelectual muito grande para que cada novo dia a gente aprende sobre uma provisão nova, uma nova mudança que está acontecendo, seja na legislação de impostos, seja na parte de legal and tax, e não é uma coisa normal nos fundos. Cria uma outra dinâmica, né? Porque você consegue acelerar certos processos, de certa forma. E ao mesmo tempo encontrar oportunidades comerciais baseado no erro dos outros. Uhum. Então tem muitas empresas que assim, o fundo ABC que está liderando o round, então a diligência está feita. E não é bem assim, todo mundo erra, né? Então eu acho que assim, eu sou um otimista paranoico, né? Então assim, eu acho que é importante essa visão do mundo. Então esse é um ponto. Eu acho que o outro ponto é
das principais lições é só buscar fazer negócios com pessoas que você alinha valores e princípios. Especialmente no nosso business. Então, na Atman, a gente tem um negócio que a gente chama de alinhamento até o funeral. O que é isso? É que assim, eu não faço negócio hoje, na firma como um todo, a gente não faz negócio, não levanta dinheiro, não faz investimento em pessoas que a barra é, poxa, gostaria de ter essa pessoa no seu casamento, e se o dia que quem morrer primeiro, você vai no funeral dele, vai ficar triste. Acho que essa é a barra, né? E tem que ser assim pela natureza de como a gente investe, como a gente trabalha. E isso lá no primeiro fundo que você trabalhou, isso foi um processo que ao longo da tua trajetória como VC, você foi refinando esse entendimento, né, da importância desse alinhamento com os founders, ou já lá no primeiro fundo você já tinha isso como um aprendizado? Eu acho que foi uma mistura do meu estilo pessoal com a forma como eles trabalhavam já. A gente sempre viu, quando você tá dentro e você vê como a salsicha é feita, né? Existe um glamour muito incorreto com relação a como que o que é venture capital e como isso funciona. E aí você vê que, na verdade, são todos, assim, seres humanos absolutamente imperfeitos, com suas qualidades, seus defeitos. E quem constrói a empresa são os founders, são os investors. Então existe uma autoglorificação muito grande. O Funders Club nunca foi assim. A gente sempre começou, assim, lá nós fomos seed investors de mais de 30 unicórnios. Mas assim, na época que eu tava lá, a gente era um underdog. E muitos dos investimentos que a gente fez no começo não eram óbvios. A gente fez o seed investment do Coinbase a $10 milhões de valuation, fez o Instacart a 12. O Coinbase fez o IPO hoje eu não sei qual é o valuation, caiu muito, mas ele fez o IPO a mais de 70 bi de valuation. O Instacart foi uma empresa de mais de continua sendo mais de 20 bi de dólares de valor. Então, assim, muitos exemplos interessantes de apostas não óbvias. E era sempre early stage a entrada de vocês? Isso. E aí eu comecei a perceber que a qualidade era baixa. A gente via coisas, assim, pequenas, entendeu? Por exemplo, toda vez que a gente fechava o investimento no Funders Club, mas era assim, tinha que ser no mesmo dia que o wire bate na conta do empreendedor, que aquele momento é o momento mais satisfatório. Que acho que o equivalente pra gente é quando você fecha o fundo e chama o capital, isso fica dando refresh na conta do banco e vendo assim, o capital chegando, é um momento gostoso. E pro founder é quando ele recebe o wire, é aquela dança, né? Pra quem não sabe, quando você fecha uma rodada de investimento, você abre um e-mail, isso é a etiqueta que eu acho que é a mais correta, né? Pô, tem gente que faz de outras formas, mas você abre um e-mail só pro closing, né? E aí você manda as páginas assinadas dos documentos. Não tem aquele negócio no Brasil de rubricar todas as páginas, que alguém vai mudar. Então, um cartório. Um pouco daquele negócio que a gente conversou da confiança. Sim. Né? É diferente isso. A gente assina, a pessoa do outro lado assina também, e aí as assinaturas são held in escrow. Escrow da onde? Do Ether. Não tem escrow. Tá lá no inbox todo mundo e você fala e eu também falo, a gente confia um no outro, os documentos estão assinados. Teoricamente, tipo, you are a holder of that. E aí a gente inicia o processo de wire. Então fala, tá bom, né? A gente tá mandando X, portanto, os shares ou num DB, num convertible note. E aí a pessoa confirma depois que recebeu o wire com o screenshot do recebimento. É isso, entendeu? Essa dinâmica colocava a gente numa preparação dentro do Funders Club para mandar um moletom do Funders Club e uma garrafa de Veuve Clicquot pro empreendedor. Eu transformei isso num next level na minha cabeça de tipo, como que você fazia um negócio desse. Então, quando a gente investe... Quer dizer, você faz a experiência pro empreendedor ser fantástica. É isso. Mas aí, a minha versão disso. Então, eu aprendi lá, mas aí teve a minha... Qual foi o upgrade? O upgrade, primeiro. Quando a gente investe, a gente manda fazer uma jaqueta customizada pro empreendedor, pra empreendedora, com o logo da empresa deles e o nosso logo, na mesma jaqueta. Então, na esquerda, você tem o logo da empresa e no nosso, na direita. Porque muitos dos fundos mandam uma jaqueta só com o logo deles.
não com o logo dos dois. Sim. E a gente tá fazendo um partnership, né? É um casamento sem divórcio. Até que alguém faça uma secundária, mas na maior parte das vezes é um casamento sem divórcio. E aí eu vou além. Eu não fiz isso nesses últimos investimentos porque a gente tá ainda no processo de finalizar o primeiro close do fundo, que vai acontecer muito em breve. Mas eu mando uma caixa customizada para cada fundador com alguns livros que eu acho que vão fazer a vida daquela pessoa melhor. Com uma curadoria sua. É isso. Porque para cada um vai ser diferente. Cada pessoa recebe um negócio diferente. Não é assim, compramos caixas do livro tal, todo mundo aí leu o Blitzscaling, Standard, que é bom. Não. E vem coisas muito diferentes para cada pessoa e tal. Então é super thoughtful, super cuidadoso. Que eu acho que é isso que faz o nosso trabalho diferente. Né? Daí, quanto tempo você ficou no primeiro fundo? E quando você saiu, já foi para fundar o OneVC? Ou teve outras passagens? Eu fiquei no Funders Club 1 ano e meio. Eu fiz o sourcing de 11 deals, 11 up rounds em 6 meses. Então eu fui o melhor sócio da história da firma lá. Mas eu ainda tinha o meu visto patrocinado por eles. Então, quando saiu meu green card, foi um momento muito importante da minha... quase a carta de alforria do imigrante, né? Porque daí Sim. Você pode fazer o que você quiser sem ter a dependência do teu emprego para viver legalmente nos Estados Unidos. Eu tive uma conversa muito honesta com eles com relação a, assim, eu posso me tornar sócio, qual que é o partner track, né? E eu ganhei um aumento. Então, assim, em dinheiro, não em carry no fundo, que para quem não sabe é a participação dos lucros, né? Então, que é o que importa de verdade. Então, quando isso aconteceu, estava evidente que o seu teto ali tinha batido. Sim. E eu acho que é uma decisão que eu super respeito, porque é uma decisão praticamente religiosa, como você crescer a tua firma. Até hoje eles nunca contrataram nenhum outro sócio, não quiseram crescer a firma, são só os dois e o que bom para eles, é o que funciona e ali funciona bem. Sim. Mas não tinha um espaço para mim. Não tava buscando mais ser um assalariado, né? Eu acho que assim, todo mundo hoje que não trabalha para si mesmo tá vendendo o seu próprio tempo pro sonho de outra pessoa. Sim. O que é justo, porque eu fiz isso algumas vezes, mas eu não tava fazendo isso pelo dinheiro, eu tava fazendo isso pelo conhecimento. E sempre jogando o jogo na ofensiva. Eu sempre trabalhei mais do que me foi exigido, mas na minha própria agenda. Era assim no colégio até. Eu era tipo muito bom em algumas matérias e eu bombava em outras, porque não era interessante pra mim, então eu falava, não vou fazer. Era... E aí, OneVC. Isso. Então aí o que aconteceu? A gente... eu pedi demissão e o primeiro deal que eu fiz foi a RAP. Então eu fiz o primeiro investimento ever mesmo que eu fiz em Venture Capital foi o Pipefy. Depois a RAP. Isso no Funders Club mesmo. E aí eu saí de lá. Foi no Funders Club? Os primeiros cheques foram no Funders Club. Foi o Pipefy a $6 milhões o valuation e a RAP a 20. Caramba, muito no começo. Muito no começo. Eu não tinha RAP no Brasil, né? Eu que trouxe a RAP pro Brasil. Ajudei a trazer, né? Sim, então era ainda Colômbia ainda, então. Era Colômbia e começando no México. Era só Colômbia e começando no México. E isso, esse seu radar para olhar para América Latina, para olhar as oportunidades e tal, ele veio de antes já de todo aquele universo que você tinha de contato com founders e tudo mais? Ou você chegou neles a partir do primeiro fundo? Não, eu acredito que a oportunidade para fazer investimentos na América Latina sempre foi muito natural por eu ter nascido e sido criado em São Paulo. Uhum. Eu não acho que foi também uma visão iluminada de ter encontrado, assim, sendo muito honesto, é um pouco dessa sorte também de ter olhado, mas ali eu me lembro muito assim, a minha primeira reunião com o Alessio do Pipefy, minha primeira reunião com o Simon da RAP, eram evidentes que eram pessoas totalmente inevitáveis numa missão de misericórdia para construir aquilo independente do que fosse acontecer. E
tem um pouco de verdade de você saber que você quer investir ou trabalhar com aquela pessoa nos primeiros minutos da reunião. Uhum. Tem um clique, né? Tem um clique que é uma coisa quase que etérica, assim. Então, foi um pouco disso. Eu pensei que Pipefy Rap já tinha sido com o OneVC. Eu não sei por quê. Não, começou, não foram dias que eu fiz lá atrás. Aí quando eu saí, eu continuei investindo. Primeiro nas rodadas seguintes. Isso, primeiro via SPVs. E aí depois de tocar a companhia por uns 6, 7 meses ali, foram 3 investimentos como OneVC. Foi a Pipefy, a Rap e uma companhia chamada BX Blue. E aí depois a gente basicamente fechou um partnership diferente, novo, para daí iniciar o processo de fundraising do fundo. Entendeu? Que curioso. E aí você teve seus sócios brasileiros Isso. na OneVC. Correto. E por quanto tempo você esteve como Eu toquei a sócio? OneVC por quase 4 anos, foram 3 anos e um pouquinho. E aí depois que a gente terminou de investir o último fundo, eu queria continuar investindo sempre nos Estados Unidos e no Brasil. E a ideia deles era double down muito mais em Latam. Então, o comprometimento de levantar um novo fundo de venture capital ele é muito sério, né? E a cada 2 anos, você está fazendo uma promessa para investidores por uma década. Uhum. Então, esse alinhamento com relação ao que nós vamos fazer, ele é fundamental. Mas eu permaneço sócio dos fundos que eu toquei. Então, nos fundos que eu tive lá e tal, eu continuo como um dos principais recebedores desses lucros futuros, e a gente está alinhado no trabalho que fizemos no passado. Mas as teses hoje de investimento... Para onde foi o direcionamento? E de trabalho são fundamentalmente diferentes. Entendi. Quais os grandes aprendizados? Porque nesse caso é uma mistura, né? De você estar investindo, empreendendo com seus partners e tudo mais, né? Quais são as grandes lições para você? E quando você tomou essa decisão, que quando você tomou a decisão de sair, já era para montar um outro fundo que veio a ser o Atman? Ou o Atman ele veio de um amadurecimento pós algum período sabático e tudo mais? Como que foi esse processo todo? Não, foi um processo que demoraram meses, né? Então, assim, quando a saída aconteceu, isso foi em setembro, final de setembro de 2020, 23 de setembro. Pandemia. Então, no auge da pandemia, sem vacina. Sim, sim. Né? Então, assim, e a gente estava vindo de um sprint de 10 meses, numa loucura de fazer 10 zooms por dia, a ponto de ter que desligar a câmera e mutar o microfone para fazer xixi. De tão violento que estavam as coisas. Porque tudo que estava dando certo deu muito certo, o que estava dando errado também começou a dar certo. Então era um momento que já foi corrigido rapidamente, mas aquele momento em 2020 até a metadezinha de 2021, né? Qualquer coisa que era taxi, era um macarrão, você joga na parede e vai grudar. Sim. Então... o que é excelente, porque muitos desses investimentos hoje continuam a performar muito bem porque souberam capturar isso e ao mesmo tempo se proteger, né, desse momento. Uhum. Mas a verdade era que eu francamente, depois dessa saída, eu estava exausto mesmo, porque assim, eu estava muito, muito, muito cansado, e foi a primeira vez na minha vida que eu tive acesso a capital, conhecimento de causa e tempo. Nunca aconteceram essas 3 coisas. Ou tinha um, não tinha outro. E ainda num cenário macro de upside, né? Exato. Então, eu tinha feito, além disso, também muitos movimentos na física que me capitalizaram muito bem. Então, eu tomei muito risco e deu certo. Acho que esse que é um ponto. E aí, vamos lá, né? Você foi bem sucedido em investimentos naquele ciclo OneVC, né, com as apostas que vocês fizeram. O cenário macro ajudava, né? Sim. Você falou, fiz apostas e dei sorte também na física e tudo mais. O que você atribui? O quanto? É que é difícil, né? Mas porque não existe fórmula, como você mesmo disse, né? Você acha que foi muita combinação da tese, aposta e tudo mais com o cenário macro, econômico, de que todas as techs, como você mesmo disse, estavam indo numa onda, inclusive aqui, né? Sim. Então,
eu fiz excelentes apostas no mercado de public equities, né, de ações mesmo. Só que sim, eu consumo informação, Léo, de uma maneira muito diferente, assim. Então, eu não gosto de fazer reunião de manhã. Eu gosto, tem um post do Paul Graham que ele fala Maker's Time, Manager Time. É isso. É clássico, né? Excelente esse Naquele post. site dele que é difícil de ler. A fonte 9. É isso. Os melhores essays, assim, ele é uma pessoa brilhante mesmo. E aí, para quem não sabe, esse post basicamente é a diferença entre o trabalho criativo, de você ter a possibilidade de pensar e resolver problemas, versus esse trabalho de fazer, assim, um call atrás do outro, uma reunião atrás da outra. E isso meio que vai te deixando meio burro, né? Você fica cansado de um jeito diferente. A nossa energia, ela não é infinita. Por isso que a gente tem que dormir. Então, assim... A energia criativa vai embora, certeza. Ela vai embora, e eu te confesso que para eu pensar, ter insights, eu preciso ter unstructured schedule. E é óbvio que no nosso business você tem que fazer muitas reuniões, então não é prático, né? Você falar que, tipo, você não é um artista, entendeu? É diferente. Então eu resolvi esse problema na minha vida como? Acordando muito cedo. Então, por exemplo, eu levantei hoje 4h45 da manhã, fui dormir cedo, 10 da noite eu tava na cama, levantei sem despertador. Porque eu criei um hábito tão grande dessa ideia do milagre da manhã, que são as horas que eu tenho pra mim. Às vezes eu tenho um flow diferente, às vezes eu só quero meditar, às vezes eu leio textos e coisas espirituais, às vezes eu leio só coisas técnicas, e às vezes eu consumo muita informação de um jeito muito diferente. Então são muitas newsletters e gráficos e little things que eu faço. E uma delas também eu tenho algumas contas no Twitter. E assim, porque eu segmento ela em coisas que eu quero aprender e seguir. Você não pega uma conta só e faz lista, então? Não. Eu não faço porque tem uma outra coisa também. Eu acho que, infelizmente, pela cultura do cancelamento, hoje você tem contas que você não pode seguir. Você vira alguém para seguir em frente na ofensiva, e eu prefiro ter opiniões bem diferentes. Existe um outro lado da internet, especialmente no mundo de cripto, no qual as pessoas têm as suas identidades anônimas. Sim. Tem um lado positivo disso. Porque daí você aprende muito mais se você conseguir curar os feeds certos. Óbvio que vai ter também, né, pura violência, mas é só você filtrar isso e mutar e bloquear. Tem os features dentro do software para isso. Então... Bom hack esse. Então assim, eu já tava numa situação que eu tava consumindo muita informação, e eu seguia vários canais que eram de transmissões ilegais de vídeos de coisas que aconteciam na China. Daqueles vídeos que vazavam. E eu achei muito estranho a violência em dezembro de 2019, de como que estava acontecendo, esse pessoal sendo puxado, preso, esse monte de máscara e luva. Então eu sou uma pessoa muito, muito curiosa, e quando eu pego um assunto específico, eu fico meio... Eu mergulho muito. Compulsivo. Eu sou assim também. Isso. Aí eu li sobre as 7 principais pandemias do mundo. A peste antonina, a peste bubônica, e como que a doença se espalha no planeta. Ih, caramba, então você previu que... Em janeiro. E aí eu lembro de ter conversas, as pessoas achavam que eu era um mormon paranoico louco. Eu falava, não, você não tá entendendo, tem todo um negócio. Pode até ser, né? Mas tem um lado que acerta. É isso. I am a prepper. Então você perguntar quando eu me mudei pra Flórida, como é que eu me preparo pros furacões, essa é uma outra história. É outro episódio, né? É um outro episódio. Então eu fiquei muito paranoico. Eu lembro, antes da Sequoia sair com aquele memo de tipo, que vai ser o Black Swan do ano e tal, eu já tava querendo falar com os nossos, a base das pessoas, eu tava muito já on edge, assim, porque eu achava que esse negócio ia realmente ser muito complicado. E aí você passou por paranoico nesse momento, quando você começou a falar? Passei por paranoico, sem dúvida, mas eu lembro do que a gente tava vivendo na cidade de São Francisco, que eu acho que, assim, o epicentro do colapso de várias coisas hoje que a gente está vivendo na sociedade começa em São Francisco. Infelizmente, foi a primeira cidade que anunciou o shelter in place mundialmente. É mesmo? Eu não sabia disso. E aí eu, assim, que porra é shelter in place? Eu não sabia. Apesar de estar morando nos Estados Unidos há mais de 10 anos e tal, eu entendi que era a prisão domiciliar, lockdown. Isso 1 mês e meio antes de se falar nisso,
em São Paulo. E aí eu falei, gente, a vida vai mudar completamente. A gente vai ter, tipo, todo, assim, delivery, restaurante, varejo e tal. E aí eu morava muito perto da Union Square. Então eu andando, e você começava a ver os comércios fechando, as coisas. Meio que em 3, 4 dias foi uma reversão pro apocalipse antes de acontecer. Essa palavra que eu falei, era o apocalipse, né, materializando. Então, aí eu comecei a pensar assim, eu falei, bom, se o mundo vai acabar, eu vou investir. Então, assim, e vamos tomar risco. Que a hora é agora. E acabou que deu certo. Então... E daí, pegou esse ciclo, você teve o seu ciclo na OneVC, saiu. Como que foi essa decisão? Dentro da pandemia, você sai do fundo que você começou, por conta de tudo que você falou, direcionamento da estratégia, um certo cansaço também que você queria, enfim. E você se mudou pra Flórida. Quanto que foi esse movimento? Então não foi óbvio isso, assim. Eu basicamente tava, já não, pra mim São Francisco não fazia mais sentido, né? Então foi como se eu tivesse de fato terminado um capítulo, né? Eu sabia que eu ia continuar em Venture, mas eu não sabia como e o que eu ia fazer. Se eu ia montar uma nova firma, porque felizmente na semana que foi anunciado para o mercado surgiram 6 propostas de trabalho, na mesma semana, nos Estados Unidos e no Brasil. Então e eu não fui atrás, assim, foi um momento... Fim de 2020. Isso. Que era uma decisão que lá atrás, assim, putz, você entrar num fundo que já está super estabelecido, que já tem uma base de acesso a capital, eu acho que acaba acontecendo do porquê que alguns VCs têm um comportamento ruim, porque é muito fácil, entendeu? Você já não precisa fazer... Os incentivos são outros, porque já está estabelecido. No dia 1 você já é rico, entendeu? Acho que esse é o ponto. Você já vai entrar com um salário muito grande numa máquina que já foi construída, e construída com muito trabalho e respeito, não é desmerecendo isso, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que ali, se eu aceitasse qualquer uma dessas propostas, apesar de eu ser partner em todas elas, eu seria um employee, né? Eu não seria realmente o fundador. Então você foi dando uma forma ao longo desse processo de que surgiu uma vontade de criar algo, de certa forma, que começou muito autoral. Isso, mas eu comecei a viajar primeiro. Não tinha vacina e eu falei, vou viajar pra caramba. Porque o que acontecia? Eu adoro arbitragem, gosto muito. Eu acho que todo investor tem que gostar, né? Porque isso é o que a gente faz. A gente é pago para ter uma opinião sobre o futuro, a valor presente, e se a gente tá certo, a gente é pago mais. É isso. E a outra coisa é encontrar ineficiências, né? Problema é bom. Sim. Se você é a pessoa que tá lá vendendo a solução. Se você tem o olhar certo, claro. Então, os principais hotéis dos melhores hotéis estavam todos a preço de Holiday Inn. Tudo vazio, porque ninguém queria, tava tudo fechado. Então eu comecei a viajar dentro da Califórnia, né? Comprei um carro e fiquei em hotéis incríveis. E aí comecei a trabalhar e falei, mas eu ainda não vou, eu preciso pagar a viagem, eu vou pagar as coisas. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a virar recruiter, porque eu adoro recrutar gente para as empresas, mas eu foquei nas empresas que eu tinha um upside econômico como investor. Então a gente montou alguns times executivos em algumas das empresas que eu já era investidor. Contratei uma série de pessoas na Cove, na Rocket Chat, em algumas outras companhias que a gente tinha investido. Então eu tava ali criando quase que um double whammy de valor para o que eu construí. E comecei a ser procurado por alguns CEOs para fazer um trabalho de coaching, que era um negócio que eu nunca tinha. Eu tenho mais, 7, 8 profissionais que eu trabalho para coisas diferentes. Então, assim, esse é um outro assunto que a gente pode entrar. Eu comecei a dar coach para alguns CEOs. Então a minha rotina era fazer musculação, tomar sol, trabalhava 4 horas por dia só. The 4 hour... não é 4 hour work week. 4 hour day. Isso, work day, era isso. E era amazing, assim. Então eu ia fazer capitalizado. Hiking, tava tipo capitalizado, ir nos parques nacionais, que era um negócio que eu morei tanto tempo na Califórnia, não conheci nenhum, só trabalhava. E aí conheci um pouco, mas assim... Isso é uma variação de um semi-sabático.
Era pra ser um sabático. Eu imaginei que eu ia ficar 1 ano. Eu queria 1 ano. E durou 2 semanas. Aí 2 semanas eu já tava... Porque eu não conseguia ficar. Era muito chato, entendeu? Depois de um certo tempo, é boring. Você não... Eu não sei. Tá ocupado, né? Eu acho indigno até. Eu tenho uma visão um pouco quase que luterana calvinista de que o trabalho glorifica mesmo. Então assim, eu sou... I'm a peaceful workaholic. E aí, tipo assim... Então foi... Mas assim, pô, eu tava querendo valor. Pra mim, na física, pra todas as pessoas que estavam investiram no passado nesses veículos que eu ajudei a construir e estruturar e fazer, e me divertindo. Era uma vida que se eu poderia estar tocando elas desse jeito até hoje, com uma presença nas redes sociais, trabalhar super pouco de qualquer lugar do mundo e virar um nômade que faz investimentos nos melhores clientes. Sim. Eu pensei nisso até. Eu falei, acho que... Era sustentável. Era totalmente sustentável, super profitable. Eu falei, acho que será que eu faço isso? Será que eu não faço? Tipo, putz. E de novo, autoral. Porque era teu skill basicamente sozinho, né? É isso. Mas eu falei, depois de uma boa reflexão, eu comecei a perceber outras arbitragens dentro do mercado de venture capital que não estavam sendo exploradas. Aí surgiu um segundo ciclo de pessoas que acabaram vindo me procurar para trabalhar, que eram pessoas que estavam trabalhando em fundos, que eram muito boas, mas mal pagas. E aí queriam se associar. Aí eu comecei a abrir de novo a minha cabeça para montar um modelo novo e de fato montar um partnership, né? Uhum. Então eu ciclei durante o ano de 2021 várias pessoas. Porque eu falei, nós vamos montar um negócio e eu quero acertar 100%. Eu quero ser tipo, I wanna have like happiness, né? Otimizar pela felicidade, para peace, né? E então passamos por algumas pessoas até encontrar o partnership incrível que a gente tem hoje. Eu tenho assim uma honra e uma gratidão muito grande em ter outro Pedro, PD, em Nova York, o Gabriel, que está se mudando para São Paulo, está em Londres nesse momento, e até vai ter a segunda filha amanhã. Que legal. E a Sara, que fica em São Francisco. Então somos 4. Uhum. Mas fundamentalmente o modelo da Atman, ele é muito diferente. Então a gente criou um coletivo, né? A gente usa uma palavra chamada egrégora, que são pessoas que compartilham dos mesmos valores e princípios. Então eu fui a dedo pegando todos os CEOs que eu tive a honra e oportunidade de trabalhar, alguns que investi, outros que não, mas que eu sei que são pessoas que a gente compartilha de valores e princípios com skin in the game para o longo prazo. E a gente transformou todos eles em investors. Então hoje a gente tem um coletivo, essa egrégora basicamente é o quê? São vários dos melhores founders incríveis dos Estados Unidos e da América Latina, que são todos sócios do fundo. Quando eles trazem deals para nós dentro do fundo, a gente paga uma porcentagem do nosso carry para eles, efetivamente transformando o nosso partnership em um partnership distribuído com os maiores especialistas técnicos nas indústrias, mas com um real skin in the game. E para fazer parte dentro desse coletivo, você tem que investir no fundo. Então é um modelo completamente diferente. Não tem nenhum modelo similar ao que você construiu. Tecnicamente, o modelo como ele funciona dentro da mecânica do fundo, ele é um modelo de scout ou venture partner. Mas o que a gente faz é completamente diferente disso, porque o venture partner não é um real partner. O scout, ele é um olheiro, ele não tá ali no dia a dia. A gente tem um envolvimento que é super privado dentro da parte de community building e plataforma que a gente construiu, que é completamente diferente. Quando o founder, que faz parte da nossa egrégora, traz um deal para nós, a expectativa e o envolvimento é que aquela pessoa vai estar envolvida com a empresa do investimento ao exit, como um especialista técnico, além da nossa expertise como investors. E essas pessoas que a gente traz para dentro querem isso. Não só na originação, né? Então em todo o ciclo. É isso. E para você ter a capacidade... Então no final do dia... Eu acho que assim, o mesmo leverage que eu consegui para tradear public equities durante o ano de 2021 é o leverage que a gente dá hoje na rede pessoal dos empreendedores e das empreendedoras, porque founders falam com founders antes de falarem com outros investors. Então na Atman a gente vê os deals meses antes deles virarem deals. Você construiu isso ao longo de 2021 para 2022... muito stealth, né? Muito 100%, abaixo do radar. Porque de repente, porque a gente se reencontrou no café lá no Santo Grão, meses atrás, né? E foi um catch-up.
de uma década, né? Basicamente, pra, enfim, conversar. E aí você falou sobre, né? E eu falei, cara, mas não vi em nenhum lugar, ninguém fala, né? Tinha o site, misterioso pra caramba. Com senha, ainda tá com senha. Exato, né? E isso foi uma decisão intencional 100%. até o momento do lançamento. É isso? Exato. A gente tem um número em termos de assets sob gestão, que é o que a gente chama de first close, que a gente, quando bater, vai fazer o lançamento oficial. Mas também acredito muito em concentração energética. Então tem um momento que você pode falar o que está acontecendo. Outros momentos, você quer que as coisas aconteçam na sua vida, fique em silêncio. Porque a maior parte das pessoas não quer o seu bem. Então, eu acho que é um pouco disso. Tem muita inveja, muita energia negativa nesse mundo. Então a gente tem feito isso de uma maneira muito intencional. Mas já estamos trabalhando, né? Nós temos aí já mais de 7 investimentos. E eu na física fiz 14, já antes, depois. Então eu não parei de investir, teve esse ponto também. Entendi. Eu investi em alguns fundos, fui investidor anjo em várias outras empresas. Ou seja, eu acho que... Não está no PR, mas está acontecendo. Tá acontecendo, exato. E você planeja um launch midiático, vamos dizer assim? Vai acontecer sim. Eu acredito que ele deva acontecer agora, tanto do ano terminar, esse launch aconteça. Esse é o objetivo. Legal. E Miami, como que foi essa história? A hora que a gente montou os insights, vai parecer algo meio poético assim, mas eu tava em Palm Springs, no Palm Desert, em Joshua Tree. Nessa arbitragem nômade que você estava jogando. Nessa arbitragem nômade, eu tava ficando no Ace Hotel em Palm Springs. E aí eu tava indo pro parque, porque era uma meia hora mais ou menos do Ace Hotel, pra Joshua Tree todos os dias. E aí eu ficava em jejum, umas 14, 16, 20 horas, andando sozinho em Joshua Tree, meditando, tipo... tava num estado muito diferente, assim, de consciência. Intencional também, intencional, né? De autoconhecimento. E eu acho que essa questão É interessante que a gente tá falando disso de novo, porque hoje de manhã a gente fez um call eu e meu sócio, a gente fez um call com o CEO de uma das 5 maiores empresas aéreas do mundo. E a primeira coisa que ele fala nas palestras dele é a importância de você se conhecer. Esse CEO? Esse CEO. Mas que é a mesma coisa que o Paramahansa Yogananda fala, ou que Jesus, ou que, enfim. A gente dá muito pouca atenção para a voz de dentro. E ela só vem no momento de silêncio. E nós hoje já somos ultra estimulados no nosso mundo de uma maneira... eu acho desumano já, entre a quantidade de informação. Provavelmente nos primeiros 6 horas do nosso dia a gente já consome mais informação do que Napoleão consumia, né, ou o imperador romano Marcos Aurelius, por exemplo, consumia em anos. Sim. Essa desproporcionalidade, ela tá alterando o nosso cérebro. Capacidade de concentrar em tarefas longas, aprofundamento de concentração e tudo mais. É isso. Então eu acho, assim, eu faço isso a cada 3 meses, 3, 4 meses. Eu vou sozinho. Mini retiro. Para algum lugar na natureza que não tenha celular. E eu fico 3 dias em silêncio. Eu não faço muita coisa, eu saio para caminhar. Mas é um detox. É muito importante. Você volta... calmo, mas com uma violência interna saudável para executar as coisas, que é muito, muito, muito bom. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Aconteceu comigo isso numa escala uma vez na vida, quando eu fiquei pouco mais de um mês na Índia. Só que esse tempo que eu fiquei quase 4 semanas no ashram, meditando das 5 da manhã até a noite, assim, basicamente, no retiro. E é isso, né? Você traz o silêncio, você tem... a sua energia muda de patamar. É muito difícil de sustentar, inclusive. Mas você vem com uma potência criativa absurda. Então, é interessante, né? O que é essa potência criativa? O que é flow? E capacidade de executar, inclusive. É isso. Né? Em paz. É importante. Que é quando eu acho que você, de fato, está canalizando... algo praticamente divino, que não é você, é quando você está 100% ali presente na tarefa, né? Que é aquela situação que você está
não é tão difícil que você tá sentindo uma dor enorme, mas também não é tão fácil e tá te Exato. dando algum nível de prazer. E é possível você encontrar isso 100% do tempo. Eu acho que todos esses sages... Essa seria a iluminação. É isso. Esse pessoal... Samadhi, qualquer nome que você queira dar. É isso. Sim. É o Samadhi. Você tá lá high o tempo todo. Sim. Por isso que esse pessoal é sempre tão pacífico. Exato. E tranquilo, porque eles estão 100% high on their own supply. Pacífico, mas não passivo, porque existem, né, é engraçado, né, e a gente está um pouco desviando, mas acho que já que estamos falando, existe essa conotação de que todo mundo acha que uma pessoa que a gente julgue que é iluminado é uma pessoa que está sempre quieta ou, né, em inação, né, não agindo, né, e pelo contrário, tem estudos que mostram pessoas que ao longo da história podem ter sido iluminadas, que envolvem nomes de até Leonardo da Vinci, Shakespeare e outros, que expressavam através da sua potência criativa, e nas obras criadas existem sinais universais que mostram verdades entre todas elas, entendeu? Enfim, mas isso é um outro assunto para um outro podcast. Não, eu acho excelente esse assunto. Enfim, mas aí voltando, esse é o caminho para Miami, né? Nossa. A gente tá indo para Miami ainda, né? A gente ainda tá indo pra Miami. Assim. Então, e eu no deserto lá tive vários desses insights, inclusive o nome. Então, e ficou claro que a gente tinha que construir uma firma, que é o que a gente tá fazendo, que assim, tem valores e princípios muito claros, que não abre mão desse tipo de coisa. Então é principle-based, que adiciona mais valor do que é capaz de capturar, e que só trabalha com pessoas que não desistem de forma alguma, preferencialmente, não necessariamente, mas preferencialmente, que superaram uma quantidade não trivial de sofrimento. Então tem uma resiliência muito grande, que é uma das elementos mais importantes do sucesso como um todo, né? Parte dele é só não desistir, né? E continuar melhorando um pouco todos os dias. Então, quando eu retornei para São Francisco, a cidade estava numa situação tão deprimente que você não acreditava que você estava dentro dos Estados Unidos. Então assim, a minha mãe já foi sequestrada 2 vezes, né? Sequestro relâmpago, né? Aquele nível de criminalidade. Brasil, São Paulo. Uma vez quando ela estava grávida de mim na feira. Caramba. E outra vez entrou um cara entraram 3 pessoas com metralhadora no nosso apartamento no Paraíso, em São Paulo. Quando ainda os portões de garagem não eram aqueles duplos, né? Gaiolas. As gaiolas, instalaram a gaiola depois que aconteceu isso. Então, as políticas liberais e as políticas de esquerda causaram uma destruição sistemática da sociedade mesmo, na cidade de São Francisco. O começo do declínio do que a gente está passando agora começa em São Francisco. E a pandemia é um starting point que acelerou tudo isso. Porque as pessoas, de repente, podem entrar nas farmácias e nos supermercados e roubarem um valor específico em mercadoria, as barracas na rua, um uso abusivo de droga. E eu morava do lado da Salesforce Tower, bem no centro da cidade mesmo, num dos melhores quarteirões da cidade. E aquilo ali virou uma zona de guerra. Então ficou uma cidade perigosa, na qual o premium que você pagava antes, porque assim... estar lá, né? Eu tive anos incríveis em São Francisco. E aquela cidade, assim, você pagava um premium porque... Sabe o que é? Porque é caro. Viver no futuro, no presente, é caro. Hoje o aluguel mais caro dos Estados Unidos é Miami. Então assim... E quando eu fui ainda não era um movimento óbvio. Tava começando ainda a ser, porque hoje vai fazer 1 ano e meio. Então assim... Eu tinha a convicção, Léo, de que eu ia morrer no Vale do Silício. Não existia alternativa, porque aquele era um playground tão bom. Eu morava no mesmo quarteirão do escritório, e entre o commute de 6 minutos andando, 7 minutos andando do escritório para minha casa, tinha academia. Então muitas semanas eu fazia 7 jantares por semana. Então 2 noites por semana você tem 2 jantares por semana. Eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela eficiência.
E muitas vezes a gente, o ecossistema como um todo, as pessoas às vezes não olham as coisas como elas são, mas você tem, são um grupo de 5 a 10 mil humanos que investem em todas as empresas que afetam bilhões de pessoas. E que estão lá. Que estão lá. Grande parte concentrada lá. Quando tudo foi pro Zoom, estar lá era muito menos relevante. Porque Sim. o topo do funil passou a ser feito via podcasts e redes sociais, e a sua presença online era como as pessoas conseguiam te descobrir. Isso nunca mais reverteu para o que era antes lá, porque a gente tinha... A comunidade era tão bem eficiente que você tinha sincronicidades programadas offline. Então você me mandou um e-mail, sei lá, 8 da manhã, 3 da tarde, eu ia no mesmo café que você também vai, que é o café que todo mundo vai. E eu não tinha respondido seu e-mail, mas eu vi seu e-mail. Então eu já te falava, ó, Léo, eu vi teu e-mail. A resposta é essa. Aí você já me respondia com outro. Mas imagina isso, vezes 1000 todo dia, 4 vezes por dia, em 5 assuntos diferentes. E a confiança que por conta daquilo que você falou lá no começo, da escolha de onde morar. E aí não é nem a cidade, é até quase o quarteirão, né? Tem um parque na cidade de São Francisco chamado South Park, que é onde estão a grande maioria de todos os fundos num raio ali de 2 quarteirões ali. Então ali deve ter mais de 50 bilhões under management de vários dos principais fundos. E aí tem 2 cafés. Então era só encontrar as pessoas naqueles cafés. Você tinha uma outra preocupação que a gente fazia, que eu não fazia nenhuma reunião nesses cafés por uma questão de privacidade. Eu não queria que as outras pessoas vissem com quem eu estava me reunindo, entendeu? Mas eram outros tempos. Isso acabou, isso não existe mais, e eu acho que vai voltar em pequenos pockets nos subúrbios ali. Então, por exemplo, desde que eu saí de São Francisco nesse último ano e meio, eu fui 7 vezes já. Em setembro eu tô lá de novo. Eu vou a cada 2 meses, 2 meses e meio. Mas mudou muito. E, por exemplo, eu hoje, sem família, quer dizer, se eu tivesse já uma família, eu estaria morando num dos subúrbios. Acho que eu não teria saído da Califórnia, sendo muito honesto. Mas a melhor coisa que eu fiz foi ter ido para Miami. Então, assim, eu queria alguns pontos específicos. Primeiro, eu não vou mais morar num estado democrata. Nunca mais. Não quero mais, não tenho condições. E eu nem sou um fervorente republicano, porque eu acho que defender política qualquer um, assim, já tá errado, entendeu? Porque o político, em algum momento da vida, ele tomou uma decisão que ele falou: eu não vou ser produtivo para a sociedade, eu vou servir os outros achando que a gente... Eu não acredito muito em policies as a whole. E eu aprendi isso indo para Washington DC 4 vezes fazendo lobby com a National Venture Capital Association, sentando com senadores americanos. Para mim, o sistema como um todo sempre teve a venda, o preço era barato e ele já foi comprado. Isso você está falando de lá, não estamos nem falando do Brasil. Mas né, a diferença é que, assim, lá o lobby é legalizado, então você tem as associações que você cria os seus memberships, que marcam reuniões, e você vai e defende os temas que você precisa defender. As claras. Aqui o pessoal fica com o dinheiro na cueca, então assim, é diferente. Tipo assim, o Brasil e os Estados Unidos são países muito parecidos, a diferença é só umas questões de maturidade. É só isso. Mas são muito parecidos. Tanto que, assim, eles elegem o Trump, a gente elege o Bolsonaro, você tem... as dinâmicas são muito parecidas. Enfim, numa base diferente cultural. Sem dúvida nenhuma, não. Né? Isso óbvio que... Que é o que faz a diferença, né? Muito. Então, assim, eu queria um lugar que fosse livre. Porque todas as decisões com relação à pandemia foram uma grande opressão ao espírito do que é ser humano. E as pessoas, de fato, abusaram o poder com uma grande falta de lógica. E instigaram o medo. E eu acredito que o que faz nós, como uma espécie que dominou esse planeta, não sendo a mais forte, às vezes até nem sendo necessariamente a mais rápida, a mais inteligente, mas tem um monte de oposição, mas foi o quê? Foi o poder da gente ter consciência. De alguma forma a gente entender que a gente existe e que a vida é o que ela é. E eu acredito que as políticas ali estavam destruindo isso. Porque nós não nascemos para viver dessa forma imprisionada mesmo. A maneira como a sociedade estava imposta, operando. Então, assim, os Estados Unidos não foi criado nesses princípios.
Ou seja, as 2 semanas para achatar a curva, ou quando você de fato tá doente, eu acho que isso é uma coisa que deve estar... O ideal é não ir para nenhum lugar público se você tem alguma doença infecciosa que você vai ser curado. Mas se você precisar ir, aí você põe a máscara. E põe uma máscara boa. E é muito simples e tá resolvido, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco daquele laissez-faire, assim, que a minha liberdade, ela é válida a partir do momento que eu não impacto e não afeto a sua. Uhum. A narrativa foi completamente distorcida para ambos os lados. Com as pessoas tendo uma necessidade de se impor ou falar, putz, eu tô nesse time, ou eu tô naquele time, quando que a maior parte das questões complexas da nossa vida são cinza, são preto e branco. Ainda mais quando a gente tá passando por uma experiência que nunca ninguém passou. Então eu acho que assim, nós tivemos uma oportunidade incrível como sociedade de, pela primeira vez, a gente passou pelo mesmo problema que afetava ricos, pobres, gordos e magros, enquanto todo mundo estava conectado. Nunca tinha acontecido isso antes. Então a gente tem um presente, eu acho, para evoluir juntos e cooperar. Foi o oposto que aconteceu, né? A gente ainda tá sofrendo muito essas consequências, essa divisão. Então eu enchi o saco de morar num lugar que era tão caro, com tanto medo e tanta violência moral. Eu adoro fazer musculação, é muito importante para mim, é uma coisa que me dá muita calma. Eu vendi metade dos meus móveis no começo da pandemia na minha sala e eu montei uma academia ilegal no minha prédio, na minha sala. E não podia? Não podia, eu montei 100% e, tipo, não, assim, eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu apartamento, mas ilegal no sentido de que eu comecei a trazer amigos pra vir malhar comigo, trazer, tipo, não, porque a gente não podia ser saudável, quer dizer, olha a maior parte dos ministros de saúde globais que impuseram essas regras malucas, são todos gordos e gordas, tudo obeso. Não pode. A gente tem que ter um incentivo claro. Se você quer ser ministro da saúde, tem que ser fit. E que não faz isso, entendeu? Piada isso. Imagina, ministro de saúde gordo. Não. Né? O time de produção vai marcar esse trecho, eles vão fazer um corte, cara. Pode marcar, não tem problema não. Então, assim, é uma grande incoerência. Então eu fui pra Miami pela liberdade. E eu fiquei pelos Texas. Mas foi aquele negócio de você atirou onde viu e acertou onde não viu? A mudança pra Miami? Ou você já tinha montado na sua cabeça que esse ecossistema também, até de business, tava no upside também? Então é engraçado isso. Eu acredito que, primeiro, Miami tá melhor do que o esperado. Não esperava que fosse estar tão bom, mas sabia que ia estar bom. Por quê? Acho que uns 4 anos atrás, eu tinha uma namorada à distância. Ela em São Paulo e eu em São Francisco. A gente se via bastante. Ela trabalhava numa empresa que ficava em São Francisco e eu ia muito pra cá porque eu sempre vim pra cá a trabalho, negócio e tal. Então a gente se via uma vez a cada 3 semanas. Pouco pra distância, São Paulo, Califórnia, tá bom. Mas chegou uma hora que eu tava cansado dessa vida à distância. Falei, putz, vamos olhar. E ela não queria ir pra Califórnia porque é muito longe. E é longe mesmo. Então a gente foi pra Miami. Antes dessa, né? Quando Miami era um outro lugar. Eu fiquei lá 3 dias que ia me matar. Assim, sem condições nenhuma. Porque o nível intelectual baixíssimo. Ambição muito baixa. Isso que é a questão, né? Você tem vários pontos específicos que fazem um ecossistema de startup ser interessante. Você tem que ter uma universidade de muita qualidade. Uma sociedade que aceita o fracasso e o risco. E aí uma quantidade de gente que migra para lá e tá pronto para executar o que for necessário para fazer acontecer. Não tinha isso. Então, nunca foi um lugar levado a sério. Sempre foi um lugar que se você faz, que vai fazer o que a gente faz de lá, você ser insanamente julgado de uma maneira muito negativa. E com razão. Eu diria que com razão, porque eu chamo do espírito da Lamborghini roxa. Então, assim, que era um negócio de ir e ficar aquela Miami fútil, que ainda existe, entendeu? E não... Eu acho que no passado ela me irritava, até que eu entendi que, assim, eu sou quem eu sou e que bom que aquela pessoa vai lá. E eu acho que tem um lado positivo disso também. Porque uma coisa que me enche o saco do Vale do Silício são as pessoas que querem ficar parecendo que são santos, mas não são. E estão ali pelo dinheiro e querem, sim, a grana para poder ter a liberdade para fazer o que quiserem. Mas pagam de outra coisa. Uhum. Quase que aquele, sei lá, um veganismo meets Madre Teresa. Uhum. É um negócio estranhíssimo, mas essa hipocrisia tem. E Miami não tem isso. Miami é assim... É o que é.
I've made it e I'm successful. Se eu quiser colocar 1000 diamantes no meu relógio, ou colocar e tal. E tem uma parte disso que é bom. This is America. E eu acho que esse não é pra mim esse estilo de vida, mas eu respeito, entendeu? E óbvio que isso também vem com um monte de gente, de posers e de fraude, mas isso também existe em LA e existe em outros lugares. E eu acho que o Vale tinha um pouco desse negócio aquele jovem ramelento que mal toma banho usando um moletom, mas constrói uma mega empresa, então ele não precisa se preocupar com isso, que fazia da Bay Area um lugar muito menos interessante do que ele poderia ter sido. Então tem muitos aspectos incríveis, muito eficiente, uma ambição, uma qualidade intelectual que assim, muito difícil de você ver em outros lugares. Tem pockets disso, obviamente, em Londres, em Dubai, em Tóquio, em Xangai, em São Paulo. Mas não em tech como era lá. Na quantidade, né? A partir do momento que isso se descentralizou, né? Hoje a gente tem uma partner. A Sarah está em São Francisco. A gente tem um partner em Nova York, eu estou em Miami e temos uma pessoa em São Paulo. Eu jamais estaria em Miami se eu não tivesse a certeza absoluta de que a gente consegue construir uma empresa global, world class, baseado lá também. Então, tem um outro ponto. Enquanto as pessoas estavam aqui brigando uma com as outras, argumentando, tem que sair de casa agora, vai usar máscara, vai no supermercado assim, estúpido, mas assim, era um nível, eu não conseguia entender. Então eu tava muito, psicologicamente tava me fazendo muito mal morar em qualquer lugar na qual as regras eram tão estabelecidas sem lógica. Porque tem problema, regra boa, eu acho que a gente segue. E existem algumas normas da sociedade que foram estabelecidas e que são importantes para a nossa convivência. Desde coisas básicas aqui, como eu não posso, né, tirar a roupa aqui e fazer minhas necessidades ali, eu tenho que ir ao banheiro, até de fato você entender que tem que respeitar o amiguinho, fazer... Porra, mas isso se perdeu também. O que é bizarro, porque foram milhares de anos e muitas guerras e muitas discussões para você ver o colapso e a fragilidade da nossa sociedade, para entender também o quanto tem de gente com depressão, ansiedade, doenças mentais. Então a sociedade estava muito pouco interessante, uma destruição de valor dos pequenos negócios, pequenos comércios, com uma grande hipocrisia dos políticos. Miami não, Miami esteve aberto, teve um pouquinho de tempo que ficou fechado, o resto do tempo, enquanto o mundo todo estava trancado, desesperado, sem saber, não, aqui você faz o que você quiser, você tem a sua soberania individual, quer sair, você sai, quer ficar em casa, você fica, ninguém vai te incomodar. Mas o compounding disso, por 1 ano e meio, desenvolveu a economia daquele lugar de uma forma em que as pessoas iam para Miami. Eu via isso, quando eu me mudei não tinha trânsito, agora tem trânsito pra caramba. E aí eu lembro de quando a gente olhava de fora as notícias sobre Miami, que já abriu, tá liberado, né, enfim, andar sem máscara e tudo mais. Cara, todo mundo julgava, né? Como se fosse o herege. É maravilha. Quando eu fui pra lá, eu sempre fui uma pessoa que não gostava, detestava essa política de mar, não gostava de usar e, enfim... eu acho, pra mim, a minha visão é muito clara, assim, se você está doente, precisa estar num lugar público, você tem que botar uma máscara de alta qualidade. O resto é uma decisão sua, não tem que botar regra. Quer você quer usar, ainda até hoje, eu tô vendo aqui, gente. É difícil não julgar, né? Eu acho que eu não cheguei nesse nível da espiritualidade. Quando eu vejo alguém assim, eu já falo, puta, essa pessoa tem sérios problemas. Ou de ansiedade aqui, mas mas tudo bem, né? Ainda mais quando é uma máscara de pano. Se usa uma máscara de alta qualidade, sabe que a máscara é boa quando você não consegue respirar direito. É fácil. Mas você tem que respeitar. 2 segundos, você vê, não é minha vida, não é meu problema. Mas a partir do momento que a pessoa tá lá colocando uma regra sobre como a minha liberdade deve ser julgada, aí nós temos um problema muito sério. É legal essa sua análise de falar, putz, o fato de Miami ter sido mais liberal, por conta, né, da flexibilização dessas regras impostas na pandemia, né, de convívio, né, isso foi um dos catalisadores que ajudaram Miami a se destacar e atrair gente e desenvolver o ecossistema. Sem dúvida, porque você tem vários intangíveis que não são calculados em nenhuma métrica de nenhum economista ou jornalista e tal, que é o quê? Você acordar de manhã e tá feliz, e tá bem,
e o sol tá nascendo e tá quente, as pessoas estão animadas, as pessoas são muito mais felizes na Flórida acho que as pessoas são muito mais deprimidas na Califórnia, por N motivos. A Califórnia é um lugar incrível, ok? Não tô falando, eu tive anos maravilhosos lá, é uma pena o absoluto desastre que aconteceu, muito por culpa dos políticos e parte dos seus habitantes também. Pedro, você, quando você falou, né, de pré-pandemia, né, você estava, por ser um cara muito curioso, os dados que você estava vendo, você anteviu tendências, né? E esse momento macroeconômico que a gente vive agora, de alta de juros, uma regulação do mercado em relação à disponibilidade de capital para venture capital, para determinado tipo de empresa, buscando eficiência ao invés de crescimento sem unit economics que parem de pé, e tudo que a gente sabe que está acontecendo, né? Você viu essa tendência chegando e indo além, né? Com quanto tempo você acha que esse ciclo dura? Bom, a segunda eu já te digo que eu não tenho essa resposta. Se eu tivesse, seria bem bom, mas eu tenho uma opinião sobre o que eu acho que vai acontecer. Do ponto de vista de ver esse ciclo acontecendo, de fato, lá atrás, eu fiz a venda de vários ativos que eu tinha em novembro. Então, eu consegui prever e de fato, deu tudo certo. Mas assim, tanto ativos privados quanto alguns ativos públicos, porque a irracionalidade do que estava acontecendo era muito alta. Dos mercados privados e públicos, a gente via um ego dos empreendedores, das empreendedoras muito alto, uma coisa assim, não estava fazendo muito sentido. Então, sim, eu não esperava que a correção fosse ser tão brutal. Isso eu realmente admito que muitas dessas ações terem caído 90%, 85%. Eu não achei que fosse ser uma correção tão pesada. Porém, a gente está tendo, né, a tempestade perfeita. Entre o mundo continua extremamente conectado, enquanto a gente faz a palavra, eu tô tentando pensar a palavra em português aqui, talvez essa desconexão de um mundo globalizado. Acho que o Covid como um todo, e talvez a guerra da Ucrânia, marcam o final da globalização, né, e o fim da Pax Americana, que basicamente é a hegemonia total dos Estados Unidos na força. E merecido, né? Porque foram muitos desastres, né? Você teve Benghazi, a guerra do Iraque com o Bush, que criou o Estado Islâmico. Depois a gente teve essa saída lamentável, desastrosa do Afeganistão. Essas mentiras e falácias em defender o ESG, para depois entender que tinha que continuar tendo uma sustentabilidade da matriz energética, queimando petróleo e carvão, sim, até você transicionar, porque tem que cuidar do planeta sim, mas não é uma criancinha lá chamada Greta chorando no coisa, enquanto a gente vai de jatinho privado comer o Wagyu A5 no Fórum Econômico Mundial. Tem muita mentira que acontece ali. Então, assim, quando a gente pensa no macro, o dinheiro começou a ficar muito mais caro, a correção ela é absolutamente necessária, mas assim, a Rússia hoje exporta mais do que exportava antes da guerra. O rublo foi um dos melhores investimentos desse ano, subiu quase 5 vezes. A China criou essa falácia de Covid-0 para colocar uma pressão inflacionária e destruir a oferta de supply chain para os Estados Unidos. E eles não têm nenhum problema, pela filosofia oriental, em sacrificar, né? O valor da vida, da individualidade é bem diferente no Oriente versus o Ocidente. Então, é uma situação que
eu todo dia busco estudar para aprender e entender, porque é a primeira vez que eu tô vivendo de fato um momento de recessão na minha carreira como investor. Então, intelectualmente, tá fascinante. O segundo ponto é que, assim, novamente volta para essa questão da coragem e da determinação. A gente está muito animado para poder investir com bastante sangue nas ruas, porque a gente vai ter a gente vai fazer deals excelentes. Tá bem claro isso. Então, aí esse é o ponto, né? Você acha que até o timing de lançamento da Atman, ela se favorece por já tá começando nesse momento de ajuste de mercado, portanto, cria oportunidades para você? Sem dúvida, eu tô muito feliz de não ter tocado um fundo 2 anos atrás. Exato, não, eu basicamente assim, fiz vários investimentos na física, a gente fez alguns investimentos como SPVs nesse último 1 ano e meio, todos performando bem, com mais de 30 meses em caixa, todos graças a Deus, tá tudo certo. Aguentam 2 anos fácil. Né? É isso, isso. A gente fomos muito abençoados nesse sentido, em de fato ter pulado essa loucura que aconteceu. Foi uma coisa muito boa. Então, assim, agora nós vamos fazer deals, já estamos fazendo de altíssimo nível, mas você tem muito pouca margem para errar. E aí volta a questão de que assim, o nosso business é um business de pessoas. Então, eu não sei se eu consegui responder a primeira parte da sua pergunta, mas assim, são muitos fatores exógenos que estão acontecendo isso, e a questão da inflação, o dinheiro perder valor, e o problema da inflação é que ele output a criação de pobreza, né? Então, de repente as decisões das pessoas começam a ser diferentes porque elas param de sair de casa, de se movimentar, de viajar, enfim. Então, a durabilidade desse momento que você fez é a pergunta mais importante. Você foi bem cirúrgico, na minha opinião, porque assim, quanto tempo isso durar é o ponto que assim, nós não sabemos, né? Eu acho que os bancos centrais estão subindo as taxas de juros para de fato fazerem os ajustes, tanto fiscais quanto monetários em alguns aspectos, principalmente monetários, mas a durabilidade disso não dá para saber, porque tem muitos fatores macro, né? E aí eu vejo, né, grandes economistas, né, Ray Dalio, né, falando a maior recessão da história e tudo mais, né? Ou outros mostrando, olha, historicamente, quando tem uma grande baixa, olha só como ele volta depois de X tempo em média, 2 anos e tal, ou menos. Mas o cenário ele tem elementos um pouco diferentes que tornam, né, essa previsibilidade um pouco mais nebulosa, de certa forma. É né? difícil, eu acho que assim, o pessimismo sempre vende, né? Exato, o otimismo também. Ele não vai vender, então o medo é um componente, né? É fear sells, então assim, o Ray Dalio, ele tem, né, a situação é 30% de chance de uma guerra civil nos Estados Unidos, são assim, visões assim bem negativas. Agora tem uma visão positiva também, por exemplo, acho que os Estados Unidos a gente tem hoje uma quantidade gigantesca de déficit, né, na força de trabalho, com muita gente que ainda não retornou para a força de trabalho por N motivos. Eu acho que a solução para essa crise nos Estados Unidos, ela está na política de imigração. E é você abrir as fronteiras para um monte de gente lavar prato, ser caixa de supermercado, que está ali morando na Nicarágua, na Guatemala, sendo ameaçado de morte por gangues de narcotráfico, que se o cara, ou a mulher e a família se mudarem para qualquer cidade americana que está setada com todos os subúrbios, tudo igualzinho, aqueles parking lots, com os shops, com os negócios e tal, e vai lá, você vai ter uma casinha, vai dirigir um Corolla 2000, vai morar, vai ter a sua vida, vai poder comprar a TV na Black Friday no Best Buy, e a sua vida é melhor. E aí você vai ter a possibilidade de gerar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus netos. A solução, e aí são pessoas que totalmente topam ganhar menos. E aí eles vão cobrir esse gap, né, que os Estados Unidos está sofrendo as consequências da sua própria arrogância, que mais da metade do país está obeso, ansioso e depressivo. Então, assim, é uma solução. A outra coisa é que a demanda não parou. Você tem um problema de supply. E como que você vai de fato resolver isso? Então esse bounce back rápido, eu usei a valorização do dólar em junho, nós estamos em julho de 2022, foi um bom exemplo disso. Então assim, não sei se você consegue bet against America,
porque a América is very, very resilient. Mas tem uma outra narrativa. Vai começar a ficar frio na Europa. As plantas na Alemanha estão começando a queimar muito mais carvão, porque vão ter menos acesso a gás. Então, o Sri Lanka, eu acho que é um lugar interessante para a gente entender o que pode vir a acontecer num colapso total da sociedade. Porque a partir do momento que você não tem mais acesso a energia e combustível, depois o próximo passo é comida. E eu tenho um dos nossos investidores que falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante, que o mundo tá 9 refeições do caos. Pensa, se você ficar 3 dias sem comer, você é capaz de fazer muito mais coisa que você não era capaz de fazer hoje. E ainda mais se for necessário você alimentar a sua família. Então, a gente está de fato num momento que é frágil, mas por um outro lado tem muitas coisas positivas. A gente nunca teve um desenvolvimento tecnológico tão incrível. A criação, por exemplo, de uma série de vacinas, de soluções para várias doenças, a interconectabilidade que nós temos hoje, as plataformas que são criadas, as coisas. Então, eu, na verdade, voltando para aquela situação de ser um otimista paranoico, eu acho que a vida é isso. E eu tenho uma fé gigantesca na humanidade e nas coisas que nós vamos fazer acontecer. Agora, é um momento que vai exigir uma resiliência muito grande. Tanto que a nossa recomendação para os empreendedores, para empreendedoras, é 30 meses de caixa e não depender tanto de forças externas para ser sustentável. Para você ser sustentável. Porque existe uma narrativa que se 3 ou 4 coisas grandes acontecerem, a única coisa que vai importar é você sobreviver. Especialmente no nosso business, que é um business que as empresas elas são desenhadas para não dar lucro e crescerem. Então, é uma mudança de mentalidade muito grande. Que muda a capacidade de expansão e, portanto, o retorno em upside profundo, que em tese é como a máquina funciona. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem que reajustar todos os valuations. É um novo paradigma. Sim. Porque o custo de capital também está muito mais alto. Então, ou seja, a parte positiva disso é que o jogo ficou mais difícil. E aí você vai ter melhores jogadores. Então tem uma questão quase que darwinista que eu acho positivo. Tem assim, não querendo entrar muito nesse ponto, mas que já deu para falar sobre, mas tem um lado competitivo, intelectual e de execução que você tem, que você dá para ver que você vê esse desafio como muito mais o copo meio cheio do que meio vazio, né? Do tipo, o timing da Atman, mesmo nesse cenário, e o desafio de prosperar mesmo assim, né? É isso, mas eu acho que é isso que dá sentido pra vida, né? Do tipo, Mas eu lembro também muito como eu fui criado. Eu agradeço a minha mãe por isso, porque quando eu era criança e reclamava, teve eu não lembro o que aconteceu, que eu tava reclamando pra ela e eu e chorando e just being a little bit, né? E ela virou pra mim assim, ela pegou e falou assim, Pedro, você vai ficar chorando ou você quer vender lenço para as outras crianças que choram? Isso marcou a minha... E você pequenininho? É uma porrada amorosa. Mas eu sou muito grato à minha mãe, ela sabe disso. Enfim. Pedro, eu vou aqui para algumas questões de autoconhecimento e ir para a reta final. Porque assim, o que eu vi aqui é que assim, se eu quiser destrinchar tudo o que eu queria falar, a gente vai ter que fazer vários episódios, até porque eu sei que você tem um jantar que daqui a pouco vai ser ceia. Pelo horário. Então, quais... O tempo passa com esse fone de ouvido, essa imersão. Cara, é um fenômeno isso. Como que... eu não vou alongar a pergunta, mas tentar resumir também até a resposta pra gente ir pro próximo tópico, mas eu tava fazendo um recap do seu conteúdo no seu Medium, no seu blog, no seu site pessoal. Eu vejo muito como desenvolvimento pessoal e autoconhecimento permeia o seu desenvolvimento profissional e até como você posiciona cada estágio da sua carreira, inclusive chegando agora nesse ápice na Atman,
até o posicionamento que se mistura muito com as suas crenças de certa forma, né? Quais são suas ferramentas hoje? Existe alguma ferramentas intencionais que você usa para desenvolvimento pessoal e autoconhecimento? Isso é um ponto. E quando você fala dessa egrégora dos seus partners, de certa forma, né, na Atman, né, a atração desses partners teve também a ver com valores muito similares até do desenvolvimento pessoal? Sem dúvida. Foi tudo desenhado dessa maneira para que você consiga construir algo com durabilidade e paz, na qual a gente é capaz de se degladiar e discordar, mas comitar, que é aquela frase do Bezos lá, do Jeff Bezos, que fala disagree and commit, que eu acho que é o mais importante. Então, isso com certeza foi um aspecto muito relevante na construção desse capítulo. Ele combina isso assim, by design, né? E eu acho que ferramentas e assuntos específicos, eu medito desde os 17, faço yoga há mais de 10 anos, assim, mas o que mudou mesmo a minha vida em alguns aspectos, a primeira, a leitura. Eu acho que, assim, é um hábito que todas as pessoas que eu gosto, conheço e respeito leem muito, e eu leio muito, adoro ler. Eu acho que o livro é uma tecnologia incrível e, tipo, ele é muito, muito útil. E eu acho que você tem que, um pouco como o Naval fala, né, isso, que você tem que ler o que você gosta no começo para depois não se sentir intimidado com nenhum texto. E hoje eu tenho essa tranquilidade, eu consigo pegar qualquer livro e ler, e eu leio vários livros ao mesmo tempo de assuntos completamente diferentes. Então, aliás, o almanaque dele, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Exato. Aquele livro. Então, assim, acho que esse é um ponto. O outro ponto que é mais novo, começou quando eu fui para Miami, são os banhos de gelo. Então, meio aqueles Wim Hof, assim, aquelas... sabe? Isso, não, o dono do Miami Ice Club, que é o Donato, virou um grande amigo meu, ele é o único Level 2 Certified Coach do Southeast dos Estados Unidos na técnica do Wim Hof. A gente, basicamente o que é o Ice Club em Miami a gente faz um trabalho de respiração coletiva, né, breathwork, e depois todo mundo pula numas banheiras de gelo, e eu faço isso 2 a 3 vezes por semana. Então isso diminui toda a inflamação, Sim. reduz a ansiedade e ao mesmo tempo aumenta a sua dopamina basal em mais de 250%, a ocitocina. Você se torna uma pessoa pacífica, amável, mas pronta pra fuder. Assim, de um jeito, tipo, tá pronto pra porrada se necessário. Porque a vida não é fácil, mas eu acho que mais importante do que você saber como responder aos desafios da sua vida. Então, essa conexão do físico com o mental, da exposição ao frio, me ajudou muito. Eu já fazia isso em São Francisco, eu era membro de um clube de crioterapia. Olha. Então, assim, pra mim Cara, banheira de gelo hoje. Acho que isso vai ser o meu to-do. Mas eu sempre tive curiosidade. Pedro, eu vou pra reta final. Eu tenho o meu bate-bola. Mas antes do bate-bola, você consegue frasear o que é o sonho grande do Pedro e da Atman nesse momento? Sem dúvida, eu acho que é de fato assim, o nosso ethos, né, partner with inevitable people. Então é de fato você dar alavancagem via conhecimento, capital, acesso, network para pessoas inevitáveis que estão construindo empresas enormes em mercados muito grandes que precisam de transformação. E fazer isso construído em cima de uma solidez no qual você tem um grupo que é extremamente colaborativo, que compartilha os mesmos valores e princípios com skin in the game a longo prazo. E depois de fazer isso por algumas décadas, doar todo o dinheiro. Porra, então cara, tem um pouco disso. O elevator pitch tá redondíssimo, cara. Incrível. Obrigado. Tá muito bom. Vamos lá, reta final, bate-bola. Vamos ver o que vai vir, tá? Dicas do Pedro aqui, um hábito que te ajuda no dia a dia. A leitura ou banho de gelo, acho que esses dois são bem
bem importante. E musculação. Gosto também de musculação. Um livro que você recomenda, que tá no seu top of mind agora? São tantos, né? Eu tô tentando pensar assim, Se pudesse escolher eu diria o Almanac do Naval. Porque ele abre portas para vários outros livros interessantes. Então eu diria que é Até porque tem um apêndice no final com várias referências de livros que ele recomenda. É isso. Né? E junta o profissional, a busca da eficiência profissional, ele falando como empreendedor e investidor, com autoconhecimento, num mesmo livro, em 2 metades, cara. É um yin-yang absurdo aquele livro. E tem gente que não compreende. Tem gente que acha autoajuda. É curioso isso. Tem que ter um radar e um repertório pra, acho que, absorver. Concordo. Mas tudo bem também, né? Quem não tá pronto... Também tem que tomar cuidado também do ego, não fala, não tá pronto pra entender, né? Não é, né? Mas enfim, é muito bom, já li 2 vezes. Eu tenho a versão física, porque quando eu gosto muito, eu gosto da versão física. Sim. Né? O e-book... Eu não consigo, eu ganhei um Kindle dos nossos antigo estagiário que eu tive. Eu não tenho nenhum, mas eu nunca usei. Eu tenho os livros lá que eu comprei e não uso. Eu gosto do livro físico porque eu tenho uma questão da mecânica que quando eu tô lendo um livro, eu converso comigo mesmo e com o autor. Meio louco isso, mas eu vou escrevendo no livro, vou grifando, eu entro sei lá, não sei explicar. Então o e-book não me dá isso. Tem uns hardcovers aqui que são meus aqui que eu trouxe pra cá pra ficar de cenografia mesmo. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. E pra quem não sabe, tem o Inevitable, que é o seu podcast também. É isso mesmo, tem o Inevitable Podcast e o Papo do Condado, um em inglês, outro em português. Exato. Um podcast. Eu tô pensando que um que não seja óbvio, né? Então não é um Joe Rogan, um Masters of Scale, essas coisas acho que todo mundo já, assim, a maior parte das pessoas conhece. Eu tenho um que eu salvei aqui. Eu só quero ter certeza de que é o nome correto. Só um segundo. Vamos ver se é algum que tá na minha playlist aqui. Provavelmente não. É o Acquired. Já ouvi. Já ouvi, que são as histórias... Começou como história de exits, né? E a trajetória inteira... Sabe quem me indicou esse podcast há 5 anos atrás, talvez? Eric Santos. Legal. RD. Excelente. Quando eu perguntei, cara, que podcast? Ele falou, Acquired. Segunda vez na vida que eu ouço alguém falar desse podcast. Eu tava pensando, você vai falar em Knowledge Project do Shane Parrish, que é super interessante também, mas muito bom. Um app, esse aqui é legal, hein? Um app não óbvio que você usa com frequência. Então, tipo, que não seja rede social, como WhatsApp, essas coisas. Sim. É um app, chama Jesus Calling. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que trabalho bastante em relação com Deus. Não me tenho uma religião denominada, eu gosto muito das coisas do judaísmo, do espiritismo, do cristianismo, do budismo. Eu acho esse app excelente. Então chama Jesus Calling, tem uma leitura todo dia. Ele fala um pouco sobre a tua relação com Deus. Depois ele dá uns quotes da Bíblia. Acho ótimo. Olha só, que curioso. Not obvious, né? E útil, muito útil. E bem útil, eu uso ele todo dia. Uma frase, um quote que te marcou, te representa ou que tá na tua cabeça e você esteja identificado no momento? Não, que a sorte é quando a preparação encontrou a oportunidade. Muito bom. Pedro, a gente poderia ficar por muito mais tempo. Cara, eu acho que... Quanto tempo, pessoal? Vocês têm aí fácil? Quase 2 horas? Quase 2 horas. Tenho certeza, cara, que dava pra aprofundar, ir mais longe, ia pra 3 horas. Aqueles episódios longos do long form do Joe Rogan, certamente. Era muita coisa legal. Como uma década traz conteúdo pra fazer update, né? Nossa, eu que agradeço estar aqui, assim, muito bom, né? Eu acho que, parabéns pelo estúdio, pelo trabalho. E espero que, assim, continue sendo uma plataforma que ajude as pessoas, né, a aprenderem mais sobre elas mesmas e tal. Então, para mim é um prazer estar aqui com você, Léo. Eu acho que tem uma questão muito legal da natureza dos relacionamentos, que apesar da gente ter ficado, sei lá, 8 anos talvez sem se falar e tudo mais, mas
quando a gente se reencontrou, parecia que tinha sido ontem, e a gente, né, tava ali batendo papo, estamos aqui, quer dizer, eu acho que porque também a gente suga muito das mesmas referências, né? Mas acho que vai além, acho que o sugar das mesmas referências, ela é uma consequência de uma natureza quase energética similar, eu acho, sabe? Que é o ponto de partida dessa empatia que acontece, né? E aí depois o update, ele é natural quando se reencontra, sabe? Então acho que é um pouco por esse caminho e fico muito feliz, de verdade, cara. Eu sempre fui acompanhando bits and pieces, assim, dos seus tweets e conteúdos ao longo desses 8 anos ou 7 anos. E pra mim foi sendo sempre muito claro, né, se seu caminho profissional e pessoal de desenvolvimento andando junto. E por isso que eu achei que eu queria fazer esse bate-papo de hoje de 2 horas que a gente teve, muito nessa linha, né? Não é só o Venture Capital, mas é o Venture Capital, é o autoconhecimento, são seus aprendizados, suas experiências e como que isso se junta, né? E acho que a gente conseguiu, nesse tempo que apesar de curto, trazer um pouco disso. E acho que isso foi o grande barato que eu penso, cara, o que eu posso trazer de diferente numa conversa, sabe? Não, excelente, você fez um trabalho ótimo, super preparado, viu, com todas as pautas, tudo organizado, tipo, tá de parabéns. CDF. E me chamando aqui, venho sempre precisar de convidados, outras pessoas, recomendações, a gente recomenda também, mas muito sucesso aqui. Você fica até quando no Brasil? Eu vou para Londres no comecinho da semana que vem, na segunda, e aí depois volto para Miami. Isso. Pedro, muito obrigado, sucesso, vou estar acompanhando aí a Atman. E agradeço aí todo mundo que acompanhou. Tenho certeza que a gente trouxe muita coisa em diversos ângulos diferentes. E a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.